Quantos aqui estão felizes? Amém? Está feliz? Amém. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, porque Deus é bom. Deus é bom, Deus é demais. É muito bom estar aqui de novo com vocês. É muito bom poder compartilhar aquilo que Deus tem feito. É muito bom a gente poder desfrutar em unidade da graça, da justiça de Deus, daquilo que, testemunhando a respeito de Jesus Cristo, porque esse é o espírito da profecia, que é o que diz lá em Apocalipse 19. E nós podemos compartilhar Cristo quando nós testemunhamos daquilo que Deus tem feito, da graça que Deus tem derramado sobre cada um de nós, amém? Eu quero poder compartilhar um pouco dessa graça que Deus tem derramado sobre a minha vida nesses dias. Eu creio que essa noite vai ser uma noite muito profética, em nome de Jesus, mas vai ser também uma noite de muito esclarecimento. Eu não sei se por esses dias você tem se sentido um pouco confuso ou não, mas eu creio que Deus tem trazido uma porção de entendimento para nós nesses últimos dias de liberdade, de libertação, onde nós poderemos desfrutar da graça de Deus de forma plena. Amém? É essa palavra que Deus tem me trazido à minha mente nesses últimos dias. Graça, o entendimento da graça plena. Amém? E eu creio que isso vai ser derramado sobre a sua vida nessa noite. Amém? Você pode fechar os seus olhos então? Pai, nós te engrandecemos, Senhor. Te engrandecemos porque Tu és Rei, Tu és soberano, Tu és Senhor, mas sobretudo Tu és gracioso, Pai. Tu és cheio de graça. Pai, obrigado, Pai, pelo Seu amor. Obrigado, Pai, pelo Seu sacrifício. Pai, obrigado, Deus, porque estamos aqui somente por causa de Ti e da Sua graça, Pai. Obrigado, Pai, pelo Seu caráter. Obrigado pela Sua bondade que nós podemos experimentar, Deus. Salmos 37 diz: provai de mim, provai da minha bondade. E nós queremos poder experimentar mesmo a Sua bondade nessa noite, Pai. Obrigado, Deus, porque sobre cada um aqui o Senhor já derramou, Deus, do Seu sangue, o Senhor já derramou do Seu Espírito, o Senhor já derramou da Sua graça, e nós queremos poder usufruir, nós queremos poder ser, Pai, filhos, herdeiros que entendem a Sua herança, que entendem a Sua graça, que entendem quem são em Ti, porque o Pai nos traz identidade. Pai, nós Te engrandecemos pelas Suas palavras de vida eterna. Pai, nós Te engrandecemos porque Tu és, sobretudo, Senhor de todos. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, querido. Eu quero começar falando, a respeito de um versículo que o pastor Gabriel, ele conversou com vocês, ele tratou com vocês na semana passada. Se vocês bem lembram, está em Salmo 17, versículo 15. Esse versículo ele citou na semana passada aqui com vocês, e na verdade esse versículo ele me chocou tanto, ele impactou tanto em mim, que eu decidi começar a ler um pouquinho a respeito dele, e Deus começou a falar comigo, e isso eu quero poder compartilhar com vocês nessa noite. Amém? Então, abre comigo lá, Salmo 17, versículo 15. Amém. Diz assim: eu, contudo, graças à Tua justiça, verei a Tua face quando despertar. Terei plena satisfação de ver a Tua semelhança em mim. Eu vou ter que repetir esse versículo, gente. Esse versículo é muito bom. Eu, contudo, graças à Tua justiça, verei a Tua face. Quando despertar, terei plena satisfação de ver Tua semelhança em mim. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, continuando o tema sumiu dali, mas eu sou a justiça de Deus. Eu quero falar com vocês hoje sobre a justa imagem. Amém? Então, o que acontece? Esse texto aqui, se você entender, ele está no Velho Testamento, o que já é uma grande coisa, uma grande revelação, para o salmista, quando ele escreveu isso, ter falado a respeito da graça e da justiça de Deus numa época de lei. E eu creio que o que Deus tem feito hoje é o processo de restauração pleno da imagem dele. Amém? Sobre a vida de cada um de vocês. Tá? E a gente vai começar a entender um pouquinho isso. Então, para a gente começar a falar, vamos lá para Romanos. Hoje a gente vai estudar um pouquinho o livro de Romanos. Porque mais do que pregar, gente, a palavra de Deus por si só, ela é a verdade. Então nós vamos ler a palavra, porque daqui você vai sair daqui cheio da verdade hoje à noite, tá bom? Então vamos lá. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 20. Acompanha comigo. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência da lei,
pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Ou seja, o que a palavra de Deus está falando aqui? Pela lei, você não consegue se colocar diante de Deus como alguém justo. Como alguém justo, como alguém justificado, como alguém limpo, como alguém completamente puro, santo diante de Deus. Pela lei, você não tem como fazer isso. Por quê? Porque a própria lei te acusa. A própria lei te coloca em xeque. A própria lei fala que você, como aqui disse, pela lei chegamos à conclusão de que somos todos pecadores. Então, pela lei, o que a lei fala para você? Sou pecador, você é pecador. É isso que a lei faz contigo. Mas vamos continuar. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus. Proveniente da lei? Não. Proveniente de quem? De Deus. De Deus. Então, é dos pregadores que tem falado? Não. É dessa nova moda? Não. De quem vem a justiça? De Deus. De Deus. Vamos lá, vamos continuar. Independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Então, aqui eu quero só parar para pensar um pouquinho numa coisa. Se a lei e os profetas falavam a respeito disso, então quer dizer que nós temos vivido isso, correto? Você entende então, quando Deus criou todas as coisas, Ele já sabia, por causa da sua onisciência, que o homem iria pecar. Então, se Eclesiastes fala que o fim é melhor que o seu início, em que época nós vivemos? Na melhor, exatamente. Você está vivendo a melhor época, porque a palavra de Deus fala que muitos gostariam de viver a época que você vive e não tiveram esse privilégio. Então você tem que entender que viver hoje é um baita privilégio. Só que viver, aqui é que está a palavra. Vamos continuar, olha só, vamos continuar. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Cristo Jesus, por todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Não há distinção Israel, ímpio, gentil, não há distinção entre pessoas. A justiça é para todos aqueles que creem. Agora, esse versículo eu não precisava nem ter pregado, por causa que o louvor hoje já deu toda a minha palavra, mas não tem problema algum, a gente continua, a gente vai reforçar, não é verdade? Então, olha só, versículo 23 diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Legal. Essa palavra glória, o Rafa já gosta de me zoar, né? Mas vamos ficar no original. Vamos para o original. No original, não consigo, gente, não consigo. O original é a palavra de Deus, né? Então, só para deixar isso quieto. Mas vamos lá. No original, essa palavra é a palavra doxa, tá? É a palavra doxa. E eu não vou dar o significado dela agora, tá? Porque a gente vai ver ela um pouquinho depois. Mas é a palavra doxa. Agora, guarda isso. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se nós, porque pecamos, fomos destituídos da glória de Deus, quer dizer que uma vez nós tivemos essa glória, não é verdade? Não é verdade? Então, se nós tivemos essa glória e nós fomos destituídos dessa glória, como é que nós estamos hoje? Vamos chegar, vamos lá, acompanhe comigo. 24. Sendo justificados, de que forma? Gratuitamente. Você precisa comprar? Você precisa pagar algum preço? Você precisa fazer qualquer coisa que alguém te mandou? Não, por quê? Porque é de graça. Que é de graça. Amém? Então vamos lá. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra redenção, ela significa o quê? Libertar através de um pagamento. Então, se existia alguma condenação sobre você, se você estava preso ou escravo de algo, esse preço ele foi pago por você através de Cristo Jesus, através do sacrifício dele. Então, se algo foi pago por você, por que você vai voltar a um lugar onde você vai se colocar de novo num peso de escravidão, se algo já foi pago?
Não é verdade? Não, vamos supor que você deixou de pagar o seu IPVA. Não é verdade? Aí a polícia te para e fala, pô, né, vou ter que apreender o carro e tal. Aí o Rafa chega para mim, porque o Rafa, gente, pode falar com o Rafa, que o Rafa gosta de pagar as coisas para as pessoas. Tá? E o Rafa chega para mim, ele não ouviu, mas profeticamente está tudo certo, está tudo certo. O Rafa chega para mim e fala, Elias, eu vou lá pagar o teu IPVA para o teu carro não ser apreendido. Ele vai lá e paga. Mas aí eu falo, não, olha só, seguinte, tu pagou, tá tudo certo, mas mesmo assim, a polícia me parou, né? A polícia me parou, então isso evidencia o quão errado eu sou. Entendeu? Então, como eu sou errado por não ter pago o meu IPVA, eu vou lá e vou pagar de novo, mas eu vou continuar pagando todas as vezes, porque eu nunca vou deixar de ser errado. E funciona da mesma coisa com a graça de Deus. Por quê? Porque Cristo pagou o preço que você deveria ter pago. Só que no momento em que você fala, não, eu sou tão pecador, eu sou tão errado, que eu preciso fazer algo para que me colocar justo diante de Deus, mais santo, você simplesmente anula aquilo que Cristo fez por você. Porque não importa se o Rafa pagou ou não, eu vou estar sempre sob o jugo de que eu sou errado. Entenderam? Vamos continuar. 25. Deus o ofereceu, quem? Jesus Cristo, como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Cristo Jesus. Então, Deus, ele é justo e justificador. A gente só pode dar algo que nós temos, não é verdade? Então, se Deus é a própria justiça, Ele era o único capaz de dar essa justiça, o que anula completamente o mérito, o que anula completamente o fazer, o que anula completamente você ter que compensar o fato de que você é pecador. Então, Deus tendo algo, Ele concedeu, então Ele é o único que podia se tornar justificador. É por isso que essa palavra traz dessa maneira, tá certo? Para a gente poder entender, vamos lá para Gálatas. Gente, a gente vai ler bastante a palavra hoje, tá? Gálatas, versículo 5. A partir do versículo 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para quê? Liberdade. Foi para a liberdade, eu quero falar isso de novo. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Cristo te libertou para que você seja escravo de novo? Então, por que nós nos colocamos dessa maneira? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeitei mais uma vez ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixardes de circuncidar. E aqui ele está falando de voltar à lei. A circuncisão era simplesmente algo que demonstrava que você estava cumprindo a lei. Tá? E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir a lei. Ou seja, se você quer viver pela lei, você é obrigado a cumpri-la. Por quê? Porque viver para a lei é anular o sacrifício de Cristo. Você compreende? Você fala que aquilo que Cristo pagou no momento que ele estava na cruz e ele falou, está consumado, é a mesma coisa que você falar, não foi o suficiente. Então eu tenho que fazer algo. Então você pega esse jugo, você pega esse fardo, você coloca nas suas próprias costas e fala, não, ele ter carregado o fardo da cruz não foi suficiente. Ele ter sido chicoteado, ter sido perfurado, ter sido humilhado, não foi suficiente. Ele ter sido transpassado pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades, não foi suficiente. Eu preciso sofrer. E você mesmo se coloca numa posição de sofrimento. E você depois se pergunta por que tem tanto sofrimento. Por que você está passando por tanta coisa ruim? Se Deus te colocou como alguém escolhido, herdeiro, filho, guardado, cuidado, por que você escolhe o sofrimento? Por que eu escolho o sofrimento? Quando a gente
começa a entender que a graça de Deus nos libertou para a liberdade, a gente entende que todas as batalhas já foram consumadas, conquistadas no momento da cruz. Então, onde está o sofrimento? Morte, onde está o seu aguilhão? Para Cristo Jesus? Sim, mas para você também. Aonde está o ferrão da morte sobre a sua vida? Se você já foi liberto. Vamos continuar. Vós, que vos justificais por meio da lei, estás, olha isso aqui, separados de Cristo e, deixa eu ver o que diz aqui, caíram da graça. Pesado essa, né? Ainda bem que não foi o que falei, né? Paulo pegou pesado nessa. A gente cai da graça. O que é a graça? A gente está falando bastante sobre isso. O que é graça? Muito bom. Tem alguns alunos do Internes aí que já tiveram aula com o professor Elias, já sabem. Mas a graça de Deus, a nossa primeira reação é falar favor imerecido, não é verdade? Mas a minha pergunta é, qual favor? Que favor é esse? Esse favor se chama salvação. Salvação de nós mesmos, salvação da consequência das nossas escolhas. Ou da escolha de Adão também. E a própria salvação é o Cristo Jesus. Então a graça de Deus, não é o que é graça a nossa pergunta, é quem é graça. A graça de Deus é o próprio Cristo. E se nós anulamos aquilo que Ele fez, realmente nós caímos da graça. Não é verdade? Vamos voltar lá para Romanos então, para a gente continuar. Gente, a pregação hoje, ela vai ser rapidinha, tá? Vai ser tranquilo. Mas eu creio que existem alguns pontos que a gente precisa tocar nessa noite, para que a gente possa entender aquilo que tem acontecido conosco. Senão, a gente vai sempre viver debaixo de jugo. Tá. Romanos capítulo 4 diz assim: portanto, que diremos sobre nosso pai humano Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Ok, se as obras justificam alguém e a pessoa pode se orgulhar disso, mas não diante de Deus, diante de quem ela vai se orgulhar? Só dos homens. Porque aquilo que você faz é simplesmente para mostrar às pessoas quem você tenta ser. Só que a gente não pode tentar ser algo que nós já somos. A gente simplesmente é. Não é verdade? Se Cristo já te justificou, se Cristo já te tornou filho, se Cristo já te tornou santo, você não tem que batalhar para ser santo, porque você já é. Você já é filho. Não. Eu tenho o Noah, né, o meu filhão, e agora ele está aprendendo umas palavras, né, e em hebraico. Falo, filho, essa palavra no original. E ele nasceu da minha esposa Stephanie. Não, amor, né? Vou falar coisa boa, não se preocupa não. E ele ter nascido de nós faz dele filho, correto? Faz dele parte de quem eu sou, né? Sangue no meu sangue, né? Então, ele não precisa fazer nada para se provar filho, meu filho. Se ele quiser fazer algo para provar que ele é meu filho, ele vai ter que fazer para as outras pessoas. Você está entendendo? Para poder provar para eles que ele é meu filho. Obrigado, Jaque. Jaque, a pregação não seria a mesma sem você, Jaque. Obrigado. Se ele quisesse provar algo para alguém, ele tentaria se provar que é meu filho. Mas para mim ele não precisa provar nada. Porque ele é. Ele tem acesso à minha casa. Eu levo ele para casa. Eu levo ele no meu colo para casa. Eu dou comida para ele. Entendeu? Eu provenho as coisas para ele. Ele não precisa se preocupar, porque ele é meu filho.
Estão entendendo? Agora, no momento que algo nele entende que ele precisa se provar, não é para mim, é para os outros. Então tudo na lei vai se voltar para você, para o orgulho próprio. Por isso que a palavra de Deus fala que se Abraão fosse justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, porque o orgulho gera isso, mas não para Deus. Amém? Então olha só, entretanto o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Então, como que Abraão conquistou a justiça? Crendo. Ele creu e isso lhe foi colocado como justiça. Vamos continuar. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então, esse versículo está falando o quê? Se você trabalha para alguém, se você tem um patrão, todo o serviço que você presta para o patrão não fala, nossa, eu sou muito grato pelo seu serviço, está aqui o seu salário porque eu sou grato. Não, você trabalhou, a palavra de Deus fala que o trabalhador ele é digno do seu salário, então aquilo que o patrão vai te dar é o que ele te deve por você ter prestado um serviço, correto? Agora, a palavra de Deus também está falando aqui que, todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. O que a palavra de Deus está falando aqui é o que muitas vezes as pessoas confundem, tá? É que a lei ela não vai te levar à justificação, mas crer em Cristo Jesus te leva à justificação, o que não independe o seu trabalho. Vou reformular para vocês poderem entender. Não é aquilo que você faz que te torna justo, mas porque você é justo é que você faz. Entendeu? Mas não para poder provar, mas porque você simplesmente é. Efésios 2 fala que vós sois salvos pela graça mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se glorie. E aí no versículo 10 ele fala o quê? Para que faça as boas obras. Então nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Por quê? Porque ser filho simplesmente reflete quem é o pai. Ser filho simplesmente... Meu filho falar em hebraico reflete que o pai dele é o Elias. Entenderam? Porque ele vai falar, eu falo as coisas que meu pai fala. Eu faço as coisas que meu pai faz. Meu rabi. Amém. Continuando, versículo 6. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem, a quem Deus leva em conta a justiça independente das obras. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Como são felizes? Davi estava falando isso. Falou, cara, como vão ser felizes essas pessoas? Amém? Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais... Olha isso aqui. Cara, bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Você pecou hoje? Deus não vai cobrar isso de ti. Posso falar uma coisa? Deus tem martelado isso no meu coração. Quando Cristo morreu pelos seus pecados? Apocalipse 13 fala que o Cordeiro ele foi imolado desde a fundação do universo. Então, quando que Cristo morreu pelo seu pecado? O Cordeiro é Cristo, ele está falando uma referência a Cristo, uma referência simbólica. Se Cristo morreu antes mesmo do mundo ter sido mundo pelo seu pecado, isso quer dizer que
aquilo que você fez, aquilo que você faz e aquilo que você ainda vai fazer já foi perdoado na eternidade. Antes de você pensar em fazer. Então para de dar tanto foco para o pecado. Para de dar tanto foco para o pecado. Por quê? Porque Deus nunca vai cobrar isso de você. Se você tem a sua fé em Cristo Jesus, que justificou você. Então talvez, eu vou só lançar aqui, mas o Espírito testifica as coisas. Então, talvez eu seja um pouco ousado em falar isso, mas enfim, eu creio que eu não sou mais pecador. Porque depende da forma como eu me vejo. Se eu me olho como um pecador, eu vou estar sempre em dívida com Deus. Agora, se eu olho para Deus e falo, Ele pagou um preço para que eu seja justo, então eu não sou pecador, eu sou justo. Não é isso? Então você não é pecador, você é justo. A palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé de quê? De que ele é justo, que ele é justificado. Então quando você pecar, você fala, esse aqui não sou eu. O que está acontecendo aqui? Eu sou justo. Eu não sou pecador lutando contra o pecado. Não, eu sou um justo. Eu sou justificado. Porque essa não é a essência de quem eu sou. Amém? Vamos continuar. Vamos continuar que tá bom. Versículo 9, continuando. É o 9? É o 9. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram circuncisão, ou também oferecida aos incircuncisos? Pois já afirmamos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Então ele está falando, é isso que Deus nunca vai cobrar o pecado. É para aqueles que cumpriram a lei ou não? Vamos lá. Em que momento lhe foi dada a justiça? Em que momento lhe foi creditada? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Antes ou depois de Abraão ter cumprido a lei? Aí aqui que a gente vai começar a entrar naquele papo de que, beleza, o pastor falou isso também semana passada. Eu sou justo, então eu sou justo. Mas existem os mandamentos, existem os preceitos, eu tenho que, Mas se a palavra de Deus lembra aquilo que a gente leu lá em Romanos 3. Se você quiser cumprir, em Gálatas 5, desculpa. Se você quiser cumprir você tem que cumprir todos, então. Por quê? Porque se você entende que eles não foram cumpridos em Cristo. Então vamos lá. Então, sendo assim, ele recebeu, 10, Em que momento ele foi acreditada? Antes ou depois de ser circuncidado? De fato, não foi depois, mas antes da circuncisão. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. Então, eu quero só repetir essa pequena parte do versículo 11. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça. Então, o selo, pensa comigo, o selo da justiça de Abraão foi a carne ter sido cortada. Vocês estão entendendo? O selo da justiça de Abraão, da justiça que foi creditada a ele, foi a carne, o prepúcio da circuncisão, ter sido cortada. Então o selo que está sobre a sua vida hoje é do Espírito. E quando você recebeu este selo, a sua carne foi cortada. Porque senão você não poderia ter sido selado. Você compreende? É por isso que a palavra de Deus fala que nós morremos com Cristo. E hoje, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque a minha carne já morreu. E hoje quem vive é a justiça de Cristo que vive em mim. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Ele é igualmente pai também dos circuncisos, que não apenas passaram pela circuncisão, mas também caminham sobre as marcas dos passos da fé, que demonstrou o nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Ele está falando aqui dos judeus, tá? Dos judeus, também é pai deles. Por que ele está falando que ele também é pai deles? A palavra de Deus fala lá em Gênesis, acho que é capítulo 12, por aí, quando Deus está chamando Abraão, e ele fala assim, Abraão, sai fora,
E vê se você consegue contar quantos grãos de areia tem. Essa vai ser a tua descendência. Agora olha para o céu, conta quantas estrelas tem. Essa vai ser a tua descendência. Por que Deus faz essas duas analogias? É muito engraçado, porque Deus, quando Ele faz essas duas analogias, Ele fala justamente desse texto aqui, ó, de Romanos. Porque Deus promete a ele uma linhagem natural, terrena, como os grãos da terra, e uma linhagem espiritual, daqueles que vão crer na justiça. Entendeu? Uma linhagem celestial. Então é isso que ele está falando aqui, tá? Vamos continuar. Porquanto não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu promessa que ele havia de ser... Não, agora, tá, vamos parar aqui. Qual foi a promessa dada a Abraão? A promessa de Abraão. A promessa de Abraão foi que ele seria herdeiro do mundo. Herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Então, todos aqueles que são filhos de Abraão, eles são herdeiros do mundo, assim como ele foi. Você ser herdeiro implica em quê? Para você ser herdeiro, você precisa ser da família, você precisa ser filho. Então, todos aqueles que entendem que são filhos, a herança deles é o quê? O mundo. Então, meu querido, tudo que você vê é seu. A palavra de Deus fala, deixa eu ver se eu consigo, esse aqui não estava planejado, mas se eu não me engano é 1 Coríntios... Não vou conseguir achar aqui, mas não tem problema. A palavra de Deus fala que nós somos ricos, extremamente ricos, porque somos herdeiros. Isso é... Enfim, não tem problema, depois a gente acha aqui. Então o mundo, ele é a sua herança. E o que envolve o mundo? Além de todas as coisas que estão nele, as pessoas. As pessoas fazem parte disso, da sua herança. As pessoas que estão aqui, as pessoas que estão lá fora, fazem parte também. Somos todos co-herdeiros. Todos nós somos a herança do Senhor, que também foi dada a nós. Um verdadeiro herdeiro, ele pega a herança e ele investe na herança. Ele não gasta a herança, mas ele investe a herança. Tá? Eu quero entender um pouquinho disso com vocês. Tá? Mas vamos continuar aqui só para a gente poder finalizar esse texto. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula. A promessa qual? Da herança. Porque a lei produz ira, mas onde não há lei também não pode haver transgressão. Por esse motivo a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé, que Abraão teve, e portanto é o pai de todos nós. Pula lá para o versículo 23. Diz assim: todavia não é somente para ele que as palavras, isso lhe foi atribuído como justiça, foram registradas, mas igualmente para todos nós, que em Deus concederá justificação a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção aqui nesse versículo, por favor. Versículo 25. Ele foi entregue à morte para apagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Ok. Esse versículo ele fala sobre dois entendimentos a respeito da graça de Deus. Fala sobre a graça salvadora e fala sobre a graça plena justificadora. O problema é que tem muita gente que, beleza, então eu fui salvo, Deus perdoou todos os meus pecados. E para por aí.
Então, esse entendimento de graça, sim, a graça de Deus foi concedida a você. Os pecados, eles realmente foram anulados. Não existe nenhum julgo sobre você a respeito do seu pecado. Por quê? Porque Deus não cobrará o seu pecado. Nós lemos isso. Só que você crer somente que Deus perdoou os seus pecados, é você crer que simplesmente Cristo morreu. Porque foi para isso que Ele morreu. Você entende? Agora a palavra de Deus fala que também Ele ressuscitou. Então existe vida na morte. Então se nós morremos com Cristo, nós precisamos aprender a viver a vida de Cristo. Porque é Ele que vive em nós. E nós não vamos viver a sua morte, mas nós vamos viver a sua vida. Então você entender que Ele te justificou, te leva a um nível de entendimento, de viver uma vida justificado, que causa com que o mundo à sua volta seja transformado. Por quê? Porque a sua perspectiva de mundo é completamente diferente. Uma perspectiva de vida é completamente uma perspectiva de morte. Já conversou com alguém que está depressivo? Hã? Agora já conversou com alguém que acabou de ganhar 75 trilhões de reais? Não, nunca deu. Bom, você ganhou mais, Lucão. Mais do que isso. Porque a palavra de Deus fala que você já se tornou rico. Por que eu estou falando isso? Olha só, presta atenção nisso aqui. Porque quando a gente entra no entendimento da graça e da justiça de Deus, nós aprendemos a descansar. E descanso não é não fazer nada. Descanso não é não fazer nada. Sabe o que é descanso? Descanso é você trabalhar, mas com a certeza do resultado. Então você descansa, você fala, tá, eu vou fazer, mas eu já sei o que vai acontecer. É isso que a justiça te proporciona. Vocês entendem? Por quê? Porque Jesus já conquistou todas as coisas. Então nós precisamos fazer essa diferenciação. A justiça de Deus, Ele restaura a imagem de Deus em você. Então olha só, o que aconteceu? Vamos lá, para a gente poder entender. Quando Deus, se você, porventura, tivesse morado nos tempos bíblicos, provavelmente você estaria sob o domínio de um rei. Tá? Provavelmente, nessa época, existiam reis em todo quanto é tipo de lugar. Tá? E todo rei, ele era a autoridade, é ele quem reinava em todo o seu reinado, todo o seu reino ali. Tá certo? Então, ele é que determinava o que as pessoas deveriam ou não fazer. Tá? Através da sua própria concepção, ele definia por si só o que era bom ou mal. E ele mesmo julgava esse tipo de coisa. Ele determinava. Agora, os israelitas, eles não viam reis... não só isso, desculpa. Antes de chegar nos israelitas. Esses reis, geralmente, eles se auto-intitulavam deuses. Você pode ver diversos reis, imperadores romanos se intitulando deuses, enfim, eles se colocavam nesse patamar descendente, muitos, enfim, não vou citar aqui, mas enfim, tem vários, se você for pesquisar na história, vários reis que se intitulavam deuses. E não só isso, além de se intitularem deuses, eles criavam grandes estátuas, monumentos com seus rostos, com sua face estampada, revelando ali a imagem desse Deus, revelando a imagem desse Deus imperador, desse Deus rei. E no hebraico, voltando para o hebraico, a palavra que era usada para estátua era a palavra tselem. E essa palavra tselem, ela significa estátua ou imagem. Tá? Então, esse rei, ele colocava diversas imagens dele em todo o seu reinado. Tá? Agora, os israelitas, eles não viam esses reis como essas autoridades, essas entidades divinas. Até mesmo os israelitas, eles não podiam fazer nenhuma imagem. Eles não podiam criar nenhuma estátua. Porque Deus mesmo falou em Êxodo 20, se não me engano, no versículo 4, que não podiam criar nem imagem do céu, nem da terra, nem nada. Por quê? Porque
Nada na criação poderia revelar de forma plena o Criador. Nada na criação que o homem pudesse fazer poderia revelar de forma plena o Criador. Agora, Deus ordena a nação de Israel a não fazer imagem alguma, porque o próprio Deus já tinha feito imagens de si próprio. Entendeu? Então, não podia fazer porque ele mesmo já tinha feito. Então, pensa comigo, lá no Éden, quando Deus cria todas as coisas, Deus fala, isso é bom, aquilo é muito, muito bom, falando para vocês, para nós, né? Nós somos muito bom. E não só isso, depois de ele ter criado todas as coisas de forma boa, ele fala para o homem, vai e domina todas as coisas. Reine sobre todas as coisas. Essa herança é sua. Reina. E o homem, com uma justa cooperação com Deus, ele governa o mundo. Como? Levando o mundo a algum lugar. Né? Ali no Éden, administrando todas as coisas, os animais, abençoando todo o mundo. Em parceria com Deus. De acordo com aquilo que Deus tinha definido como bom, que é o quê? Todas as coisas. O mundo era bom. Reinar era bom. Agora, Deus também deu a liberdade ao homem de poder optar a reinar segundo os padrões de bondade de Deus, ou então definir, assim como aqueles reis, o que é bom ou mal por si próprio. E foi assim que o homem fez. O homem decidiu, né? E caiu. Ele caiu, perdendo assim sua autoridade. Nós vamos ver isso lá em Mateus 4 e Lucas 4 também, quando Jesus é tentado. Satanás tentando Jesus, né? Te darei todas as nações desse mundo se prostrado me adorares, porque me foi dado. Então, nesse momento, a autoridade que Deus tinha dado ao homem, ele concedeu isso a Satanás, porque o pecado tinha entrado. Mas tudo isso, não só isso, né? Apesar do homem ter caído, o homem sim criou coisas boas, né? O homem criou coisas boas. O homem criou aí o futebol, né? O homem criou os esportes, o homem criou a medicina, o homem criou muitas outras coisas que nos ajudam hoje em dia, e somos quem somos hoje. O que foi? Matemática, Deus criou matemática, os homens criaram matemática. Mas, churrasco, né? Temos bons versículos para churrasco, né, Andrei? Né? Eu vou até deixar bem claro. Não, depois eu falo o versículo de churrasco. Mas, não só isso, o homem também criou coisas más, certo? O homem criou o racismo, o homem criou as guerras, o homem criou o preconceito, o homem criou a discriminação, o homem criou o assédio, o homem criou a destruição, não é verdade? Tudo isso fruto de a gente não saber o que é bom. Verdadeiramente. E tudo isso gera uma consequência, certo? Mas tudo isso foi solucionado quando Cristo veio à Terra. A palavra de Deus fala que quando Cristo veio à Terra, Ele veio ser o modelo de como reinar. E como é que Jesus reinou em terra? Amando. A forma de Jesus de reinar aqui na terra foi amando as pessoas. Ele amou os seus amigos, ele amou os seus inimigos, e aí, ele, não só isso, ele tomou sobre si as consequências de nós termos tido aquele tipo de reinado corrompido. Então a gente entende que investir na herança é você amar as pessoas como Cristo amou. Isso é investir. Colossenses 1 diz que Cristo Jesus, Colossenses 1 versículo 15 diz que Cristo Jesus, Ele é a própria imagem de Deus. E Romanos 13, versículo 14 diz que nós devemos nos revestir de Cristo Jesus. Então, né? Se eu tenho uma roupagem, eu tiro essa roupagem e me revisto de outra, o que você vê? Você vê a minha velha roupa, que eu tirei fora, ou você vê a nova roupa?
Então quando Deus olha para você, quem que Ele vê? Porque nós nos revestimos que é o justo e justificador. Então Ele é a própria justiça em você, e você se torna a justiça dele. Você é a justiça de Deus. Amém? Então, 2 Coríntios, versículo 5, diz assim, capítulo 5, versículo 21. Olha que legal. Deus fez aquele que não tinha pecado algum, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que neles nos tornássemos justiça de Deus. Então nós somos a justiça de Deus hoje. Amém? E olha só, Apocalipse 19, versículo 8 diz que a noiva, somos nós, a noiva de Cristo, foi concedido uma nova vestimenta feita de linho fino. E olha só isso aqui, a palavra de Deus diz embaixo, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Ou seja, no momento que nós nos revestimos de Cristo, que é essa nova roupagem que a noiva recebeu, você é o ato de justiça de Deus. Você se torna o ato da justiça. Através dos seus atos, a justiça de Deus é manifestada. Através de quem você é, a justiça de Deus é manifestada. Através daquilo que você fala, a justiça de Deus é manifestada. Através da forma como você estuda, a justiça de Deus é manifestada. Através da forma como você trata o seu vizinho, a maneira como você trata a sua sogra, em nome de Jesus. A maneira como a maneira como você vive, você é o ato da justiça de Deus. Você reflete a justiça de Deus. Você reflete carne, você reflete pecado? Não, você reflete justiça de Deus. Porque até mesmo aquilo que você pensa é aquilo que Cristo pensa, porque você tem a mente de Cristo. Amém? Amém? Romanos 5, versículo 17 diz assim: pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou, por meio desse, muito mais os que receberam transbordante provisão da graça e o dom da justiça e reinarão em vida. Primeiro porque você está vivo, mas isso quer dizer que agora você já está reinando. Agora você já é rei. A palavra de Deus já te constituiu rei e sacerdote. Você é o ato da justiça de Deus. Você reina através do entendimento da justiça, que aquilo que você faz transparece a justiça de Deus. E eu quero finalizar. Se o louvor já quiser subir, fica a dica. O louvor quita. 2 Coríntios capítulo 3, diz assim, a partir do versículo 10. Porquanto, o que no passado... Eu vou ler desde o 7, gente, porque aí fica mais fácil a gente poder entender. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiram sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho tivesse se desvanecendo. Então o que estava acontecendo? Aqui ele está fazendo uma menção, se não me engano, a Êxodo, capítulo 32, 33, por aí. Que é quando Moisés ele vai ter com Deus, e ele traz as tábuas da lei, e as pessoas não conseguem, agora ficou um fundo espiritual, hein? As pessoas não conseguem olhar para a cara de Moisés porque ele teve um encontro com Deus. A face dele resplandecia Deus. A gente vê isso também em Atos 7. Olha isso. A gente vê isso também em Atos 7, quando Estevão ele está para ser apedrejado. A palavra de Deus fala que as pessoas olhavam para o rosto dele e viam um anjo. E em que momento que Estevão mais resplandeceu? Quando ele estava amando as outras vidas. Quando ele estava entregando a própria vida para ele. Quando ele entendeu justificação e reino. Que ele era rei.
que independente daquilo que eles fizessem, eles não podiam matar alguém que já estava morto e vivia uma nova vida em Cristo. Então Moisés, ele resplandecia ali a glória de Deus. Versículo 8: não será um ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação, que era a lei, era glorioso, quanto mais ainda será um ministério que produz justificação. A lei é má? Não. A lei serviu por um período na história para poder mostrar para o homem que ele necessitava de um Salvador. Agora esse Salvador já pagou o preço. Então, se essa lei, que era boa, veio de forma gloriosa para poder mostrar a nossa necessidade, quanto mais agora que nós podemos experimentar a liberdade, quanto mais glória nós podemos experimentar. Ora, eu li o 9, né? Isso, 10. Porquanto, se no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com essa glória insuperável. E se o esplendor que estava se dissipando se manifestou em glória, isso está falando do rosto de Moisés, porque o que aconteceu? Ele foi ter com Deus, o rosto dissipava, as pessoas não conseguiam enxergar. Então, depois que ele parava de falar com o povo, ele colocava um tecido na face dele. Por quê? Porque ele não queria que as pessoas vissem que o rosto dele parava de brilhar. Moisés estava se provando para os outros que ele era filho. E aí, toda vez que ele se encontrava com Deus, a face voltava a resplandecer, ele tirava para que todo mundo visse o rosto brilhando. Então vamos continuar. E se o esplendor que estava dissipando se manifestou em glória, quanto mais será a glória do que permanece? Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente dos israelenses se fechou. Olha isso aqui. Presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso aqui. Eu vou ler de novo o 13 e o 14. Não somos como Moisés, que se cobria com o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor do seu rosto estava se dissipando. E por isso, a mente dos israelenses se fechou. Quer saber qual é o pior evangelismo? É você tentar se provar como filho. Quando você tenta provar algo para alguém, tá, deixa eu continuar, vocês vão entender melhor. Olha isso aqui. Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto somente em Cristo Jesus que ele pode ser removido. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, aqui ele está falando da lei, um véu cobre o quê? Seus corações, tá? Cobre sua mente, cobre os seus olhos, cobre o seu coração. Por quê? Porque quando você vive pela lei, você é incapaz de amar. Por quê? Porque é sempre mérito. Então é tudo voltando para você. Eu vou servir os outros porque é para mim. Então quando você vive pela lei, você não conhece o amor verdadeiro. Você caiu da graça. Você não entende o que é reinar. O Senhor é Espírito. Vamos voltar aqui, ó. E onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas agora, ó, gente, por favor, vamos prestar muita atenção nesse versículo. Lembra no início quando eu falei que nós somos destituídos da glória de Deus? Se nós somos destituídos é porque um dia nós a possuímos, correto? Aquela palavra original, doxa, de glória, é a mesma palavra repetida aqui. Então vamos ler esse versículo. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como por um material espelhado
a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Essa palavra glória, ela significa graça, realeza e majestade. Graça, realeza e majestade. Então, agora, se a gente tira esse véu da lei, da religiosidade, e olha só o que ele fala. Olha isso aqui. Que com a face descoberta contemplamos como que por um material espelhado. O que ele está falando? Quando você olha para o espelho, querido, o que você vê? Você vê a glória. Você vê a graça de Deus. Você vê a realeza de Deus. Você vê a majestade. Por quê? Porque você está revestido de Cristo. Ele está falando, se olha no espelho e veja. É isso que ele está falando, olha para o espelho e vê em você. Porque você é a justiça. E você vai reinar amando as pessoas, porque o véu já foi retirado. Você é o ato da justiça. E aqui, olha só. Como que por um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem, ele fala da imagem dele, mas ele fala na mesma imagem que vem do Espírito. Aqui Deus restaurou a imagem dele. Nós não faremos estátuas ou imagens, ou não tentaremos provar nada a ninguém, porque a gente está tentando fazer a própria imagem de Deus em nós. Por quê? Porque Deus restaurou a imagem dele de forma plena e incompleta em Cristo Jesus e em você. Você é a imagem do próprio Deus. Você reflete o próprio Deus. Você reflete o próprio Cristo. Amém? Por quê? Porque olha só, 2 Coríntios 5, acho que versículo 16, fala assim, porque de nenhuma maneira nós consideramos, eu vou ler, mais fácil do que parafrasear e cometer uma heresia aqui. 5. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Você olha para as pessoas, você vê o quê? Você vê mais glória. Você vê mais glória. Você olha para as pessoas e fala, é Jesus. Então o que significa isso? Quando você ama as pessoas, você está amando quem? Porque o véu foi retirado. Quando você ama o mundo, você está fazendo o quê? Amando Jesus. Por quê? Porque você vê Jesus nas pessoas. Amém? Fica de pé no teu lugar.